Beleza, agora vamos fazer o 68. 68 fala assim: escreva a raiz cúbica de 64 na forma de potência. Aí nos deu aí 4 opções, né? Então vamos lá. A primeira ele pede para escrever na forma de potência de base 64. Na de base 64 é fácil. Você tem a raiz cúbica de 64, então você vai fazer assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Raiz cúbica de 64. Vou aplicar o mesmo conceito que nós fizemos no exercício anterior, tá? No 67. Conserva o número aqui, ó. Você sabe que aqui em cima, então, esse número que não aparece, o número 1 aqui na potência, então vai ficar uma fração assim, ó, 1/3. Fácil, né? Você já sabe, então, que o índice da raiz fica embaixo e a potência fica em cima. Mesma propriedade, não mudou nada. Tranquilão? Não tá. Agora, na letra B, eu vou ter que escrever a raiz cúbica de 64 na base 2. Vai ter que ficar 2 elevado a alguma coisa. Tá? De base 2, ó. Bom, o primeiro trabalho que você vai ter aqui é fatorar esse 64. Então, nós vamos pegar o 64 e fatorar o 64. Opa, ficou torto, horrível. Vamos não gostei. Espera aí só um minuto. Aí, fazer uma retinha melhor aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente, né? Beleza? Vamos lá. 64, como eu quero na base 2, vou dividir por 2. 64 dividido por 2 é 32. Dividido por 2 é 16. Dividido por 2 é 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Terminando aqui agora, divide por 2 dá 1. Muito bem, você sabe que a fatoração você só vai terminar quando der 1 aqui, né? Bom, agora eu vou fazer o que? Vou contar quantos 2 tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 a sexta. Beleza. Já descobri que o número 64 equivale a 2 a sexta. E só que o número 64 está dentro da raiz, é raiz cúbica. Não era raiz cúbica de 64? Como 64 equivale a 2 a sexta, então vai ficar raiz cúbica de 2 a sexta. Tranquilo. Agora eu aplico a propriedade. Faço o inverso, transformo isso aqui em uma potência fracionária. Ó. Põe o 2 aqui, você sabe que vai ficar o 6 em cima e o 2 embaixo. Desculpa, 2 não. Ô, Frank, tá louco? É 3. Né? Ó, o índice da raiz aqui é 3. Ó. Ele fica aqui embaixo. E a potência fica em cima. Aí, 2 elevado a 6/3. Tranquilo? Ele só pediu para você fazer isso. Já está pronto o exercício. Ah, professor, mas dá para simplificar o 6/3 aqui, ó. Dá mesmo. Também pode, continua aí, ó. Você sabe que simplificando esses dois, 6 por 3 dá 2, então equivale a 2 ao quadrado. Tranquilo? Pode fazer assim também. Também já está respondido o exercício. Agora vamos para a letra C. Potência de raiz cúbica de 64 na base 8, de base 8. Então, olha só para você ver. Eu vou fazer aqui a letra C. Deixa eu arrumar direitinho aqui para vocês. Letra C. Letra C. Vou escrever aqui. Raiz cúbica de 64. Agora eu quero esse número na base 8. Eu vou fazer a mesma ideia, galerinha. Eu vou pegar o 64 e vou fatorar ele. Como eu quero na base 8, eu vou dividir esse carinha por 8. Certo? Quanto é 64 dividido por 8? 8. E 8 dividido por 8? 1. Aí. Acabou. Quantos 8 deu aqui? 2. 8 ao quadrado. Fácil. Professor, nem precisava fazer isso. Eu sei que 64 é 8 vezes 8. Então, beleza. Tá? Então fica 8 ao quadrado e tudo isso aqui dentro da raiz cúbica. Aí. Aplicando a propriedade, vai ficar 8 elevado a 2/3. Ó, expoente em cima, índice embaixo. Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Tem mais um? Tem, né? Letra D. Guarde base 4, ó. Letra D. Eu quero transformar a raiz cúbica de 64 em uma potência de base 4. Agora você já pegou a ideia, você já sabe. O que você vai fazer?
Você vai pegar o 64 e vai fatorar ele. Como eu quero agora a base 4, vou fatorar por 4. Aí. Quanto é 64 dividido por 4? Rapidinho, ó. 16. 16 dividido por 4 é 4. E 4 dividido por 4 é 1. Mamão com açúcar. Só conta 1, 2, 3. Então nós temos 4 ao cubo. 4 ao cubo equivale a 64. Isso tudo dentro da raiz cúbica. Aplica a propriedade, fica 3 sobre 3. Por quê? Porque o expoente fica em cima e o índice fica embaixo. Fácil. Ah, professor, dá para simplificar? Tá. Simplifica, o 3 com 3 dá 1. Mesma coisa que 4 elevado a 1. Mas eu tenho que deixar assim, porque a raiz cúbica de 64 em forma de potência na base 4 fica desta forma. Ok? Então terminamos aí o exercício número 68. Beleza? Vamos para o próximo? Vem comigo. Muito bem. Agora nós vamos fazer o 69. O 69 diz assim, ó. Escreva na forma de potência de base 10 cada número dado. Beleza? Nós já aprendemos isso, já fizemos bastante exercício. Vamos fazer mais um pouquinho para treinar, né? Então, ó, na base 10 é o seguinte. Eu quero escrever o número 100.000 na base 10. 10 elevado a alguma coisa que dá 100.000. Nesse caso é fácil, é só contar a quantidade de zeros, ó. Eu tenho aqui, vamos ver quantos zeros você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 10 a quinta. Fácil. Mamão com açúcar. Não é isso? Letra B. 0,001 escrito na forma de potência de base 10. É 10 elevado a alguma coisa que vai dar 0,01. Mesmo procedimento, vou contar quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Só que agora, como esse número é um número pequeno, né? Menor do que 1, o expoente aqui vai ser negativo. Quando o número é maior do que 1, ó, eu deixo o expoente positivo. Quando for menor que 1, um número pequeno, expoente negativo. Pegou a visão? Se tiver dúvidas, tem uma videoaula aqui no canal falando só sobre potência de base 10. Beleza? Vamos lá. Letra C. Nós temos aqui a letra C. Na letra C eu tenho que escrever a fração 1 centésimo em forma de potência. 10 elevado a alguma coisa. Pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer primeiro? Esse 1 sobre 100, que é 1 centésimo, esse 100 vou escrever em forma de potência na base 10. 100 é 10 ao quadrado, aquela ideia de contar os zeros. Ó, tem 1, 2, então expoente 2. Beleza? Bom, agora, como eu quero na potência na base 10, tem que ser, isso aqui tem que ser igual a 10 elevado a alguma coisa. Nós vamos lembrar aqui de uma propriedade de potenciação, tá? Que diz o seguinte, que quando o expoente é negativo, você vai conservar a base, quer dizer, desculpa, o expoente é negativo, você inverte a base, fica 1 sobre a elevado a n, tá? Isso que é uma das propriedades que nós estudamos aí. É só inverter a base. Então, no caso aqui, eu vou inverter a base, só que o que acontece? O número 1 vai vir aqui para baixo, e fica aqui embaixo, ó, inverti, fiz o inverso, ó, fica o 10 em cima e o 1 embaixo, certo? Só que esse 10 aqui é 10 ao quadrado, né? Então, continua o 10 ao quadrado lá em cima e o 1 aqui embaixo. Isso aqui é a mesma coisa, só que vai inverter, ó. Repare que quando eu inverto, o que acontece com o meu sinal? Ele é negativo, ficou positivo, ó. E se eu fizer o contrário, fizer o processo inverso disso aqui, ó, ele era positivo e vai ficar negativo. Então isso daqui equivale a 10 elevado a menos 2, tá? Então esta propriedade diz o seguinte, se o expoente for negativo, você inverte a base e o expoente fica positivo. Se eu fizer o contrário, eu vou inverter a base e o expoente que era positivo fica negativo, certo? Então sempre quando inverter a base, inverte o sinal da potência. Tranquilo? Muito bem. Então agora nós vamos para a letra D. Letra D é raiz cúbica de 10. Letra D, raiz cúbica de 10.
Neste caso, nós vamos aplicar a propriedade que nós estamos estudando, que é a potência de expoente fracionário. Você acabou de fazer vários exercícios. Copia o número aqui, o número 10. Aqui dentro aqui tem um número 1 no expoente que não aparece. Então vai ficar 10 elevado a 1/3. Né? Raiz transforma em potência fracionária. O expoente fracionário. Tranquilo? Só isso. Acabou, já era. Letra E. Raiz quadrada de 1000. Então vamos fazer aqui a letra E. Ó. Raiz quadrada de 1000. O que eu tenho aqui, esse 1000? Posso transformá-lo em potência de base 10. Você conta aqui, ó. 1, 2, 3. Então vai ser o expoente 3 aqui, 10 ao cubo. E tudo isso dentro da raiz. Como não aparece o número aqui, nós sabemos que isso aqui é uma raiz quadrada, então o índice é 2. E agora eu vou aplicar a propriedade, né, da potência de expoente fracionário. Vou fazer o contrário, transformar a raiz em uma potência. Então, fica 3 sobre 2. Ó, de novo, tá vendo quantas vezes eu estou falando isso para vocês? Para você guardar. O expoente fica em cima e o índice fica embaixo. Então, 10 elevado a 3 meios. Tranquilo? Mamão com açúcar. Letra F. Raiz quinta de 0,01. Letra F. Raiz quinta de 0,01. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Mesma ideia do exercício anterior, tá? Esse 0,01. Vou transformar em uma potência na base 10. Então vai ficar 10 elevado. Vou contar quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2. Então o expoente aqui vai ser 2. Como esse número é um número pequeno, número menor do que 1, o índice vai ser negativo, menos 2. Certo? Então é 10 elevado a menos 2. E tudo isso dentro da raiz quinta. Vamos aplicar agora aquela propriedade, mantém o 10 aqui, que é a nossa base, vai ficar menos 2 quintos. Ó, expoente vira numerador aqui em cima e o índice vira denominador aqui embaixo. Mamão com açúcar? Acabou o exercício? Tranquilão? Beleza? Vamos para o próximo? Pessoal, se não estiver entendendo, se as minhas aulas não forem legais, estiver confuso, deixe no comentário, porque ajuda, né? Se você estiver entendendo, eu vou compreender que estou no caminho certo. Agora, se você tiver com dúvidas, não estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou ter que melhorar, né? Ver ó, em que eu posso ajudar vocês. Vamos para o próximo. Vem comigo.